Vamos lá, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O programa Humanamente já está no ar. Você sabe, uma parceria da Band News FM, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Vai desacelerando, vamos acalmando aí daquele ritmo das notícias aqui da rádio para o programa Humanamente de hoje, sempre na melhor análise médica. Tudo bem, doutor Daniel Barros? Tudo jóia, Roberta. Hoje a gente vai falar de um tema que complementa o último Humanamente, né? Quem ouviu o último Humanamente, a gente falou sobre o Alzheimer, sobre as atividades. Hoje a gente vai nessa linha também, né, Rô? Até pelo sucesso do programa, muitos ouvintes interessados na semana passada, para você que não acompanhou, a gente trouxe por aqui o olhar de cuidado de uma filha da Cláudia Alves, que cuida da mãe, Francisca, que tem Alzheimer há 14 anos. E essas histórias de cuidadores que têm o desafio de tornar a rotina do paciente com demência mais leve, mais afetuosa também, sempre movimentam muito os nossos ouvintes, especialmente quem tem familiares com as doenças. E é por isso que no programa de hoje nós vamos abordar mais caminhos para viver melhor, apesar de condições como o próprio Alzheimer. A terapia ocupacional pode complementar o tratamento. Vamos tratar sobre esse assunto no programa, conversando, recebendo a nossa convidada de hoje, que é a Patrícia Bunchan, terapeuta ocupacional, coordenadora do Hospital de Geriatria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, também colaboradora do Proter. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Olá, tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite, um prazer imenso estar aqui. Obrigado, Patrícia. É muito importante a gente divulgar e a gente conversar sobre essa área complementar, né? Essa área tão importante que é da terapia ocupacional. E a gente vai falar dela, da terapia ocupacional, especialmente para as pessoas com perdas cognitivas, para pessoas com demências. Mas antes, o ouvinte precisa ser colocado na mesma página que todo mundo, né, Patrícia? Eu queria que você explicasse, de forma geral, o que é a terapia ocupacional, antes da gente falar especificamente na área da terceira idade, das demências. O que é, assim, dá um panorama geral da terapia ocupacional para o nosso ouvinte. Tá. Ótimo. O terapeuta ocupacional ele é um profissional, né, graduado, tem a graduação em terapia ocupacional e é um dos profissionais da área de reabilitação, né? A especificidade da TO se relaciona com as questões relacionadas principalmente à autonomia, né, funcionalidade, ao desempenho das atividades no dia a dia, diversas ocupações que o indivíduo tem, né? O terapeuta ocupacional ele pode se especializar em diversas áreas e sub-áreas. Pode ser um terapeuta ocupacional da ortopedia, um terapeuta ocupacional que trabalha com infância, um terapeuta ocupacional que trabalha com psiquiatria, e dentro da área da psiquiatria, alguns terapeutas ocupacionais que vão trabalhar com psicogeriatria ou com geriatria, né? Então, de maneira geral, é o profissional que vai ter como meta de cuidado, né, tornar a pessoa com um cotidiano mais interessante possível, mais rico possível, e que consiga fazer as tarefas, as atividades que ele precisa ou quer desempenhar. Já que a Patrícia introduziu o assunto para o nosso ouvinte, queria trazer alguns dados que foram levantados aqui pela nossa sala digital da Band, onde gravamos o programa Humanamente toda semana. São dados interessantes, pedir para o nosso Glauco colocar na tela também para quem acompanha no YouTube, porque o interesse de buscas sobre o tema, sobre terapia ocupacional, mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Então, a gente tem aqui no gráfico desde 2016, mas começando lá em 2015, o interesse das pessoas aumentou demais, e principalmente depois da pandemia, tendo pico agora em 2025. A gente tem uma outra tela também preparada aqui pela nossa sala, aí com as dúvidas principais das pessoas, muitas que vão passar pelas explicações da Patrícia hoje, até em relação a interesses pelo curso de terapia educacional, o que o pessoal estuda para poder fazer a diferença. Você pode fazer EAD, né? Exatamente, você pode fazer à distância, a diferença também entre fisioterapia e terapia ocupacional. Patrícia, por que será que o interesse das pessoas aumentou tanto, principalmente se a gente verifica desde a pandemia, hein?
Acho que a gente tem alguns marcos importantes na trajetória da TO, né? Eu que já sou formada há algum tempinho, acho que alguns eu acompanhei, né? Acho que tem um primeiro marco, acho que quando os desfechos relacionados à saúde começam a deslocar, né, daquele eixo curativo, né? Então, tratar alguém é curar aquela doença, para algo mais relacionado às questões de funcionalidade, né? Onde a gente olha o tamanho do impacto da doença, mais relacionado ao quanto ela impede ou não aquele indivíduo de fazer as coisas, né? Acho que o profissional da TO acaba entrando muito, né? Ganhando muito aí nos cuidados em saúde nesse eixo, quando começa a se olhar mais que algumas situações elas vão precisar de algo maior do que só gerenciar sintoma, mas pensar em ajustes, adaptações para as pessoas continuarem fazendo o que elas querem ou precisam fazer. E acho que o outro momento, esse acho que os gráficos mostram aí, né, da pandemia, acho que onde ficou muito claro, né, para a gente, acho que tanto para a população quanto para os profissionais de saúde, né, o quanto ter um cotidiano organizado, atividades significativas, independência é fundamental, né? E a gente experimentou, né, a retirada de tudo isso, necessária, óbvio, mas de uma forma muito brusca, onde algumas pessoas tiveram alguma facilidade de se ajustar, mas muitas outras tiveram muitas dificuldades, tanto no ajuste, né, naquele momento mais de lockdown, restrição do cotidiano, quanto depois, né, quando as pessoas começam a voltar, as coisas ficam mais liberadas, mas a pessoa tem que se ajustar novamente, né? Depois dessa quebra de ritmo, com toda essa história aí junto. Eu acho que caminha muito com essa situação aí, a busca, né? Acho muito interessante, Patrícia, essa paralelo com a pandemia, porque facilita para o ouvinte entender, ou pelo menos facilitou para eu entender, eu queria ver se eu entendi direito, né? Porque na pandemia todo mundo passou por isso, por uma desorganização do seu cotidiano. Eu lembro daquela sensação de que parecia às vezes um domingo à tarde, vários dias, sabe? Aquela coisa que você fica meio realmente desorganizado nas suas atividades, na sua rotina. Isso. E depois a retomada também de reorganização. Isso foi feito com todo mundo de uma vez pela pandemia. Agora, isso é feito, se eu bem entendi, pela doença com algumas pessoas. Seja por uma fratura, seja por uma, né, uma imobilidade que a pessoa vai ter ali por uma coisa ortopédica, que nem você falou, um mau desenvolvimento numa criança ou uma perda cognitiva num idoso. E aí a doença é que traz essa desorganização que vai ser o alvo de atuação da terapia ocupacional. Da terapia ocupacional, né? Acho que mais do que o alvo de atuação em si, na verdade, é o que traz a consequência onde a gente vai gerenciar, né? Acho que especialmente quando a gente fala de demência, o objetivo nunca é, né, num tratamento desse, restaurar a memória, por exemplo, né? A gente tem alguns marcos que a doença impõe, algumas situações que a doença impõe, que eles não são reversíveis, né? Então, o cuidado vai se voltar para ajustar, né, a rotina daquela pessoa, as atividades daquela pessoa, garantindo o maior tempo possível de autonomia, vida em segurança e qualidade de vida, né? Mas é isso mesmo, você entendeu bem, Theo. Sim. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Humanamente, falando hoje sobre terapia ocupacional e como ela pode ajudar pacientes com demência. Dr. Daniel Barros, em instantes, voltamos aqui na Band News FM com essa conversa. Até já. Segura aí. Certinho, hein? Boa. Legal, Patrícia. Esse é o tom mesmo, é bate-papo, conversa, estamos indo ótimo. Tá. Vamos lá. Segundo bloco. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Estamos de volta com o programa Humanamente, hoje conversando com a Patrícia Bunchan, terapeuta ocupacional. Bunchan, né? Eu não sei se fala Buchain. 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 Fala Buchain.
Será que no início eu gravei errado? Gravou errado. Olha, então vou corrigir, depois eu corrijo. No finalzinho eu regravo. Buchaim. 3, 2, 1. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Humanamente. Hoje, conversando com Patrícia Buchaim, terapeuta ocupacional, coordenadora do Hospital de Geriatria do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, também colaboradora do Proter. Patrícia, agora há pouco a gente viu alguns dados da sala digital que mostravam o interesse das pessoas sobre a formação do terapeuta ocupacional, porque isso tem tudo a ver também com o exercício da função, como é que ela pode ajudar, de fato, as pessoas que mais precisam. Conta pra gente como é que é essa formação e a diferença também com outros tipos de terapia, até a fisioterapia, por exemplo. Tá. Bom, sobre a formação, né? A terapia ocupacional tem cursos de 4 anos, agora alguns cursos estão se ajustando aí para um currículo de 5 anos. São cursos com uma carga horária extensa e, no geral, são cursos que estão junto com as universidades, com as faculdades de medicina, de fisioterapia, de fonoaudiologia, porque tem uma interface do uso de laboratórios, de disciplinas correlatas, né? E isso acaba otimizando, né? Assim como toda profissão em saúde, a recomendação, né, dos conselhos e dos profissionais é que seja um curso presencial, tá? Acho que em termos de aperfeiçoamento, pós-graduação, a gente tem uma série de EAD, mas a formação, pelas particularidades, né, inerentes a todo profissional de saúde e as particularidades da intervenção em TO, é recomendado que seja de cursos presenciais, tá? Em relação à fisioterapia, né? Acho que o fisioterapeuta, ele é um profissional do movimento, né? Essa é uma área... A gente tem o conselho conjunto, é um conselho que regulamenta, né, a profissão, que é de fisioterapia e terapia ocupacional. O fisioterapeuta, ele está voltado principalmente para o movimento do corpo, né? Então, como a pessoa vai andar, como a pessoa vai conseguir mexer os braços, às vezes em relação à parte respiratória, ao trato urinário, ele vai voltar para isso. O terapeuta ocupacional, ele vai pensar nesse corpo, nesse indivíduo, a serviço de uma atividade, né, em algum contexto. Então, são áreas complementares, mas são tratamentos, cuidados diferentes. Terceira idade, Patrícia, nas perdas cognitivas, né? A gente falou na semana passada, a gente teve um Humanamente especial da Cláudia, que é uma cuidadora, né? Ela faz sucesso nas redes sociais e lançou um livro sobre os cuidados da mãe dela com um paciente, os cuidados dela com a mãe, que é uma paciente com Alzheimer, né? E aí a gente pensou que valia a pena a gente aprofundar isso, porque os cuidados são uma coisa que você tem que fazer no dia a dia, você tem que dar atenção, você tem que dar alimentação, tem que ver higiene, mas sempre que possível estimular aquilo que você estava falando, de autonomia, de ter atividades com um propósito, com organização. Então eu queria entender um pouco melhor, já entrando na especificidade da terceira idade das perdas cognitivas, talvez começando por aí, né? A terapia ocupacional, ela tem uma proposta e uma função, uma utilidade para a pessoa que está envelhecendo e também para a pessoa que começa a perder suas capacidades cognitivas. São atividades ou intervenções diferentes? Já faz sentido alguma intervenção antes de a pessoa começar a ter sintomas? Como é que é esse panorama da psicogeriatria, que a gente chama, né? Desse envelhecimento do sistema psíquico do sujeito? Essa pergunta aí dá 5 programas, mas vamos tentar enxugar. Só perdi o som. Então, pensando nas emoções, né, na TO, no envelhecimento, né, a gente tendo em vista a sua conexão. Cuidar
lei da terapia. A pergunta acho que não precisa, né? Travou? Pode ir direto na resposta. Travou, Eu Patrícia. acho que Vamos eu regravar. entendi. É a sua conexão, Travou, na né? verdade. Teve uma hora que eu não. O pinzinho eu não ouvi do Daniel. Ah, não? Tá. Melhorou? Fala um pouquinho, Patrícia, para a gente testar. Você está ouvindo a Estou gente? testando, estão me ouvindo bem? Fala Parece mais um ouvindo, pouquinho. agora eu tô. Fala bastante, assim, pra gente ver se não vai falhar. Conta até 10. Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, Parece que 6, tá bom. 7, 8, Acho que 9, foi. 10. Pode voltar do Tá início da bom? sua resposta, Tá, por foi uma favor. oscilação. Ah, tá bom. Bem, então vamos conversar um pouco, né, dessa área específica, né, da terapia ocupacional, né? Acho que tem alguns eixos, né, de cuidado que a gente pode considerar, né? Eu acho que tem essa situação, né, do envelhecimento em si, né, onde a gente tem algumas demandas, né, de ajustes, muitas vezes um marco aí de aposentadoria ou de saída dos filhos de casa, e algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior, né, em se organizar para essa nova rotina, em buscar novas ocupações, novas atividades de interesse, né? Muitas vezes o terapeuta ocupacional vai apoiar. A gente sabe hoje, né, que é fundamental, né, a gente, ao longo da vida e também no envelhecimento, né, ter cuidado aí com a nossa rotina, com atividades cognitivamente estimulantes, com envolvimento em atividade física, por exemplo, com os cuidados da saúde, que isso são aí, conjunto com algumas outras coisas, fatores que são protetores, né, de piora cognitiva de maneira geral. Né? São cuidados que a gente precisa ter ao longo da vida e também nesses marcos aí do envelhecimento. Então, o TO pode ajudar aquelas pessoas que estão com essa dificuldade, né, de ajuste, de se reorganizar, de buscar novas motivações, novos desejos, né, nessa fase da vida. Então, esse é um cenário, né? Uma outra situação é quando a gente tem um quadro demencial já instalado. Então, aquele indivíduo que tem um quadro de demência, é importante pensar, né, que as intervenções nos quadros demenciais, elas vão se ajustar de acordo com a evolução da doença. Então, as intervenções realizadas inicialmente são de uma forma e tem um objetivo, e depois isso vai se ajustando. E aí a gente tem dois eixos de trabalho principal, né, na terapia ocupacional. Um com o próprio paciente, nos quadros iniciais, considerando aí aspectos relacionados à estimulação cognitiva e à reabilitação cognitiva, ao ajuste de cotidiano e das atividades que a pessoa realiza, né? Então, às vezes, uma pessoa que costumava fazer determinada coisa de uma forma para ela conseguir ainda ter certo nível de independência daquilo, às vezes a gente vai adaptar a atividade, fazer um treino específico para desempenho daquela tarefa. E com o passar do tempo, cada vez mais, né, com a pessoa com muita dificuldade cognitiva, a gente vai ter que ajustar o ambiente e apoiar o cuidador para que ela consiga continuar com alguma qualidade de vida e com alguma independência em algumas tarefas mais simples. Um outro eixo, né, bastante importante, né, é no cuidado com os cuidadores, né? A gente sabe que diante de um quadro de diagnóstico de demência, né, automaticamente a gente tem uma dupla, né, que é o paciente e o seu cuidador principal. É um cenário, uma situação onde existe um risco maior, os estudos vão mostrando para a gente, né, de ter um quadro de que a gente chama de estresse do cuidador, né, onde essa pessoa que cuida, né, pode experimentar uma situação de estafa, né, de alterações até de humor, eventualmente, por conta
desafios desse cuidado. Então, o terapeuta ocupacional, muitas vezes, ele vai apoiar esse cuidador nas orientações desse cuidado, no balanço da vida também do cuidador, né? Então, muitas vezes, esse cuidador vai abrindo mão de uma série de coisas importantes da vida dele para focar só no cuidado. Um outro eixo importante, a gente sabe que tem uma situação que é cíclica, que se retroalimenta, que são as alterações de comportamento, às vezes nos quadros demenciais, né? Que ela fica meio codependente também do cuidador. Então, o paciente que tem mais alteração de comportamento, o cuidador ele acaba ficando, enfim, né, mais com alguma situação de estresse mais importante, e isso, por outro lado, também alimenta as alterações de comportamento. Então, existe um eixo de cuidado da terapia ocupacional que vai apoiar esse cuidador para aprender a gerenciar os cuidados de uma forma que não seja prejudicial para ele e que ofereça o suporte necessário para o paciente. Daqui a pouquinho. E, Desculpa, Patrícia, te e por cortar. fim, Conclui, Lina, pode concluir, pode concluir. e por fim, acho que um eixo importante, que acho que muitas pessoas que têm algum familiar, alguém próximo com demência, em algum momento já se perguntaram, que é poder discutir questões de segurança, né? Então, assim, mas pode continuar dirigindo, pode ficar sozinho um pouco em casa, não pode, pode fazer continuar cozinhando, tem risco, não tem. O terapeuta ocupacional muitas vezes é o profissional da equipe que vai pensar isso junto com o paciente, com a família, para ajustar essas demandas e a pessoa faça as coisas de forma segura, né? Até para ajudar a entender qual é o momento daquele paciente, né, doutor? Interessante Exato. isso, para dar esse apoio da família. Nem sempre é fácil, né, tomar essas atitudes dentro do grupo familiar. Em instantes, voltamos com o terceiro e último bloco do programa, conversando com a Patrícia sobre terapia ocupacional, como ela pode ajudar pacientes com demência. Você, ouvinte, segue com a gente aqui na Band News FM. Voltamos já já, intervalo é rapidinho. Terceiro bloco. Falei muito? Não, desculpa, é que o tempo Patrícia. estourou aqui, mas a edição resolve. Eu edito. Tem uma pergunta para começar o bloco, se quiser. Tá, vamos lá. Voltamos, Humanamente está de volta, gente. Terceiro e último bloco da nossa conversa com a Patrícia Buchaim, terapeuta ocupacional. Estava explicando para a gente não só dos benefícios para o paciente, mas também para cuidadores, para quem tem o olhar do cuidado para essas pessoas, por exemplo, que têm demências como Alzheimer, e também tomando decisões no momento em que são necessárias para aquele tipo de doença, né, doutor? Pois é, e eu gosto de fazer analogias, né, Patrícia, para a gente entender melhor as funções de cada profissional, até por ser uma profissão, a terapia ocupacional, menos conhecida, ou talvez menos divulgada, né? Eu fiz aqui uma analogia com a terapia em geral, né? A psicoterapia que as pessoas tanto fazem, conhecem melhor. E você falou que a terapia ocupacional, ela pode ser feita, né, quando a gente está pensando no envelhecimento, para as pessoas que estão num processo normal de envelhecimento, para poder envelhecerem melhor, reorganizar sua vida, já antecipar algumas coisas, enfim, para viver melhor ali. Ou, claro, quando a pessoa começa a apresentar sintomas, a gente fazer uma intervenção voltada já pensando na abordagem da doença específica. Mais ou menos como uma terapia, né? A terapia a pessoa pode fazer quando ela não está doente, para se conhecer melhor, para planejar a vida, mas quando ela tem sintomas, pode ser focada também nos sintomas. E aí você estava dizendo das várias aplicações, né? Você tratar do paciente, ajudá-lo a organizar, e você também falou ajudar a família. E eu queria aprofundar isso porque eu achei interessante, né? Até conversando com o programa anterior que a gente falou sobre cuidadores, a gente vai cuidar, imagina que a terapia ocupacional vai cuidar do cuidador, mas também pode intervir na relação do cuidador com o paciente, né? Ajudando nessa organização também. Faz sentido? É por aí também? Isso, faz todo sentido, né?
Até porque isso é um pedacinho aí meio central desse cuidado, né, Daniel? Porque para algumas situações, alguns desafios, aquele cuidador, aquele familiar, ele não se preparou para essa situação, né? Ele muitas vezes tem uma relação com aquele paciente onde até aquele marco antes da doença, algumas situações não cabiam, né? Aquela solicitação, não vou deixar você pegar o carro, né? Acho que a direção é um grande marco nos quadros demenciais, né? E às vezes é muito difícil para o familiar, né? Se pensar um filho, um cônjuge, ter que tomar essas decisões, a forma de comunicar isso, quais as melhores estratégias, né, para poder gerenciar esse tipo de situação. Então, o terapeuta ocupacional, a partir do conhecimento que ele tem daquele paciente, considerando o tipo de apoio que aquele paciente precisa, seja para desempenhar uma tarefa, para compreender uma instrução, vai elaborar junto com o cuidador algumas alternativas, algumas estratégias para esse cuidado ficar mais possível. E o acolhimento, pensando aí nessas questões de comunicação e do impacto que esse cuidado traz, né, na vida da pessoa. Para a parte cognitiva, Patrícia, você pode dar exemplos de alguns exercícios que a terapia ocupacional também pode proporcionar? E a diferença da fisioterapia? Eu acho que a parte de estimulação cognitiva, né, da TO, até tem uma interface mais próxima com a neuropsicologia do que com a fisioterapia, até, né? E acho que a grande questão, assim, na TO, né, a parte toda de estimulação cognitiva, ela está voltada, contextualizada, né, em situações do dia a dia. Coisa que eu costumo dizer, estimulação cognitiva ela não pode acontecer naquela hora de sessão, né? É importante ela acontecer ao longo do dia a dia, ao longo da semana. Então, a gente vai pensar quais funções cognitivas, dependendo do momento da doença, dependendo daquele sujeito, a gente precisa estimular ou precisa compensar. E dentro do universo de coisas que fazem sentido e são significativas para aquela pessoa, propor diversas atividades. Elas vão aí num eixo de possibilidades muito grande. O terapeuta ocupacional ele vai customizar isso com cada paciente, considerando alguns eixos. Então, pode ser desde fazer atividades de papel e lápis, quando algumas pessoas gostam, por exemplo, de jogos, né, de papel e lápis, como o sudoku, quebra-cabeça, até algumas coisas mais complexas, como frequentar um curso, frequentar um grupo comunitário, avaliando, o terapeuta ocupacional vai avaliar a atividade que o paciente consegue desempenhar apesar daquelas dificuldades e manter um certo nível de demanda cognitiva constante, né, para aquela pessoa. Tem um conceito uma vez que eu ouvi, Patrícia, que é o de enriquecimento cognitivo, né? Que é, então, você deixar o ambiente mais rico mesmo, não deixar, quer dizer, imagina o extremo, uma pessoa sentada num sofá, numa sala branca sem nenhum estímulo, isso é a pobreza cognitiva total, né? E o enriquecimento cognitivo seria, então, colocar desafios, colocar atividades, não necessariamente desafios, tipo uma palavra cruzada, mas desafio sim, tem que levantar e pegar e fazer tal coisa e depois entregar, né? Enfim, ter atividades que demandem algum esforço mental, né? Até lembro de um estudo que mostrava que bairros mais acidentados, olha que interessante, tinham os moradores do bairro mais acidentado, os moradores tinham menos prejuízo cognitivo do que os bairros completamente planos, e aí a hipótese dos pesquisadores era porque eles tinham mais desafios ali para livrar dos buracos, encontrar caminhos alternativos na calçada e tal. Então, o cuidador, a pessoa que está
ou não tem acesso a uma terapia ocupacional, ou, enfim, não tem agora essa possibilidade, ela pode pelo menos ter isso em mente, né? Não deixar o seu familiar ali às moscas, né? Ali sem nada, mas colocar às vezes uma atividade dentro do que ele pode, pedir algumas coisas, meio que talvez neste momento sem um acompanhamento profissional dada a circunstância da pessoa, mas já ajuda, né? Imagino que não é a mesma coisa, mas já ajuda você não deixar a pessoa completamente ele não vale mais, ele é café com leite, agora não pode fazer mais nada. Eu acho que isso é super importante que você tocou, né, Daniel? Acho que primeiro esse cuidado de não achar que por conta desse diagnóstico a pessoa está com café com leite e não pode fazer nada, né? A gente tem cada vez mais estudos mostrando, né, que deixar de estimular, né, esses pacientes, a gente pode ter uma evolução com muito menos qualidade de vida e de um jeito pior, né, para todos os envolvidos. Acho que o sofá com a TV é um grande inimigo nesses quadros, né? Uma coisa que eu costumo falar assim, para os pacientes, assim, quando a gente tem dificuldade muito grande de alguma coisa, às vezes a gente vai buscar evitar mesmo, né? E se eu estou falando de um paciente que está com dificuldade, né, para planejar o que ele vai fazer, para lembrar o que ele tem que fazer agora, qual que seria a melhor saída, né, para ele sozinho se proteger disso? É ficar sentado quietinho, né? Falar menos, deixar, né, de participar de algumas situações, deixar de fazer algumas coisas que gostava de fazer. Então, mesmo sem a ajuda de um profissional, acho que todo mundo tem que ter isso em mente, assim, né? Tipo, poder enriquecer o dia a dia daquela pessoa com diversas atividades. Tudo que não for uma coisa passiva, como a televisão, né, que a TV vai falar a gente interagindo ou não, né, prestando atenção ou não. Tudo que demandar algo daquela pessoa, de alguma forma funciona com algum nível de estimulação cognitiva. Então, pode ser desde, sei lá, ser o responsável por cuidar das plantas em casa, ser o responsável por brincar com o neto que fica 2 vezes por semana lá, ser ter disponível, né, coisas que a pessoa gosta ali por perto. Então, às vezes, uma pessoa, sei lá, que gostou a vida inteira de, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo que você comentou da palavra cruzada, sempre gostou. Mas essa revista fica guardada na gaveta, lá no outro quarto, na última gaveta, tudo, diminuo muito a chance de passar ali, a pessoa passar ali, olhar e se interessar em fazer, em continuar fazendo. Então, para quem não tem acesso a um terapeuta ocupacional, acho que é poder pensar numa rotina que a pessoa faça as coisas que ela precisa fazer e que tenha horários e oportunidades, estímulos para se envolver com atividades que ela gosta, ou que ela já gostou, ou que ela parece se interessar e que sejam possíveis de ofertar ali, né? Muitas vezes, dependendo do momento dessa doença, né, alguns estudos têm mostrado para a gente, na última revisão da Lancet tem mostrado para a gente, que o envolvimento nas atividades, eles ajudam muito na diminuição de alteração de comportamento e sintomas neuropsiquiátricos. Então, vale a pena gastar um tempo, quebrar a cabeça para pensar como que poderia enriquecer o dia a dia da pessoa com algumas atividades. Temos que encerrar essa conversa com a Patrícia, que pena. Conversa com a Patrícia hoje sobre terapia ocupacional. Para o ouvinte que pegou o programa na metade, pode conferir a íntegra no nosso site, também no YouTube da Band News FM ou na versão em podcast pelos principais tocadores. Patrícia, um ótimo trabalho para você. Obrigada pela presença aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigada, foi um prazer. Contem comigo. E vou deixar aqui, a gente tem o psicoeducacional do Proter, que é aberto a toda a comunidade, para os cuidadores, que é uma parceria da psicologia com a terapia ocupacional do Proter, e onde a gente consegue também apoiar aí as pessoas que cuidam de pacientes com demência.
Mas essas são reuniões presenciais que acontecem no Instituto de Psiquiatria, Patrícia, é isso? Não, elas são online e abertas a toda a comunidade. E Quem onde se que encontra? interessar, onde que encontra? No site do SEIP, Então dá um Google SEIP, do C SEIP. de casa, E de elefante, I de igreja, P de pato, e Proter, PROTER, que você vai encontrar lá os psicoeducacionais, vídeos e conteúdos para ajudar, né, os familiares também. Patrícia, obrigado, até uma próxima. Bom, tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Patrícia. E assim a gente encerra mais uma conversa aqui do programa Humanamente. Doutor Daniel Barros, muito obrigada. Até semana que vem. Até lá. Valeu, Glau. Obrigada, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Foi ótimo, viu? Um beijo. Tá.